Não sei o que o pastor quando falou para mim, perguntou lá, ele falou do álbum da Jana, que as irmãs coisas dele, você ele perguntou para mim, né? Talvez deve ser um porte físico, né? Deve ter perguntado a minha opinião acerca do jantar. Mas a gente está de uma forma bastante informal, irmão, pode-se dizer, acerca desse trabalho que o Ministério está desenvolvendo nessa questão da formação de obreiros, né? Nessa questão pode-se dizer no termo de atual, desse recall que a gente está fazendo dos obreiros. E para começar, eu gostaria que todo mundo ficasse de pé, que você fosse a 3 pessoas, principalmente elas que você não conhece, dissesse a elas: a paz do Senhor, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. Hoje é um dia onde nós estamos para, além de tudo, para as questões convencionais, mas nós estamos também num dia para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Vire sua cabeça, feche seus olhos. Gostaria de colocar o Senhor Deus aqui na frente, para ele estar dirigindo. Professor, vem dirigir uma oração para nós, amém? Senhor Deus. Amém? Quando ele chega aqui, inclina a sua cabeça, feche seus olhos, inicie a sua oração, pedindo a cobertura do sangue do Senhor Jesus Cristo e agradecendo pelo dia de hoje. Meus irmãos, oremos ao Senhor, Pai do Senhor primeiro, glória a Deus. Amado Deus e Pai, Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor. Neste dia tão memorável, Senhor, nós te adoramos por tudo, pela viagem de cada um, que até aqui chegou, Senhor, em paz. Senhor, e que tudo, Senhor, se transcorra, Senhor, dentro da tua vontade. E que essa palavra, Senhor, que vai ser nesse momento, Senhor Deus, revelado aos nossos corações. Que seja, Senhor, uma revelação, Senhor, diretamente de Ti. E que o Teu Filho, Senhor, nos traga, Pai amado, algo, Senhor, para enriquecer, Senhor, o nosso conhecimento e também edificar, Senhor, a nossa fé. E que cada um saia daqui, Senhor, cheio, abastecido, Senhor, alegre, contente, ó Pai, e pronto para essa batalha e para essa guerra. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra suas Bíblias em Lucas 22. Nós estaremos nesse período. Hoje, como é além da consagração de Santa Ceia, então é um dia de consagração que nós iremos estender esse culto até por volta das 3, 4 horas, fazendo esse período de jejum e oração. Amém, irmãos? Nossa, irmãos, misericórdia, só não falou amém, ninguém tem que fazer jejum. Misericórdia. Né? Lucas 22, a partir do versículo de número 47 a 53, um texto bastante conhecido, a prisão de Jesus Cristo, amém? Podem se sentar, não estaremos lendo agora. Irmãos, para mim é um motivo de bastante alegria, para quem, como o pastor Bruno falou, eu sou o pastor André, sou um dos pastores da Igreja Assembleia de Deus lá no bairro das Bandeiras, cujo pastor, dirigente do trabalho é o pastor Antônio Clécio, meu pai. E para mim, em especial, um motivo de bastante alegria estar aqui na igreja de Miquelândia, falando. Eu acho que nesse período de quase 15 anos de convivência com essa casa de oração, acho que é a primeira vez que eu pego o microfone para falar alguma coisa aqui, né? E confesso para os irmãos que para mim uma responsabilidade é algo muito grande, porque boa parte da igreja me conhece desde menino. E estar aqui falando, irmãos, ainda mais falando nessa ocasião, é algo bastante importante. E eu fico muito
para obreiros é fácil, porque, querendo ou não, se você só é obreiro, porque você tem uma caminhada com o Senhor Jesus, né? Você adquiriu uma certa caminhada diferente de muitos irmãos da igreja. Então, se você é obreiro, é porque você tem uma caminhada com o Senhor. Então, eu acho mais fácil de falar, porque, querendo ou não, nós estamos falando com pessoas que conhecem a palavra do Senhor. Nesse texto, eu queria me atentar a algo que muitas vezes eu vejo isso, não somente na questão dos obreiros, ou, para ser sincero, na questão do culto, mas é um sintoma que eu vejo dentro da igreja, principalmente da atualidade. Irmãos, nós devemos falar hoje e vamos nos comportar hoje como servos. Diaconato não é emprego que você tem dentro da igreja. Presbitério não é emprego. Ser pastor não é emprego. Irmãos, é privilégio. É privilégio de ser uma ferramenta importante nessa engrenagem que é o reino de Deus. Eu vejo dessa forma. A minha escola de formação foi uma escola bastante, hoje eu posso dizer isso, foi e está sendo uma escola bastante rígida. Porque, querendo ou não, a gente, em toda a minha graduação, em tudo aquilo que eu me preparei academicamente dizendo, vai muito uma questão, e a questão social, posso dizer, vai muito em confronto com aquilo que a Bíblia, ou aquilo que nós entendemos de ministério dentro da igreja. Irmãos, a servidão vai muito mais além do que o cargo. A servidão é para nós. Quando Deus fala ide, Ele está dizendo não somente aqueles que já têm uma função, missionários, pastores, mas Ele está falando para nós. E querendo ou não, a palavra ide está carregada somente a quem é servo. A quem é servo. Nesse dia de hoje, nesse momento, nessa palavra de reflexão que eu tenho para você, que é algo que Deus ministrou desde o dia, a partir do momento que o pastor Bruno me convidou a falar, foi algo que mexeu muito comigo, porque é algo que foi me ensinado. André, se primeiro ela não falar com você, querendo ou não, ela não vai falar com a igreja. Primeiro, se a palavra de Deus não mudar você, ela não vai mudar a igreja. Foi algo que eu aprendi logo quando me tornei pastor. Então eu vejo assim, eu falo que é um privilégio eu trabalho com meu pai, vai fazer agora 16, 15 anos que eu trabalho com ele diariamente. Eu trabalho e convivo, porque nós, além da questão da igreja, nós trabalhamos na Aldeia da Paz, que é uma comunidade terapêutica que trabalha com dependentes químicos. Hoje eu sou o atual presidente e coordenador administrativo dela, e eu convivo com meu pai praticamente todos os dias. O meu pai não deixou eu nem ter lua de mel para os irmãos terem ideia. Eu casei na sexta-feira, 4 horas da tarde, até 3h30 eu estava trabalhando. Na segunda-feira, 8 horas da manhã, ele já falou: eu quero você segunda-feira, 8 horas da manhã na minha casa. Eu falei: mas pai, eu casei com ele, que tem. Então eu quero que você trabalhe. Então eu convivo com ele diariamente. Então, para mim, neste ponto, ver quem é o meu pai ou quem é o meu pai, e vejo que isso é um privilégio para a minha vida. E eu acho que a gente ouviu vários conselhos que foram ensinados a ele, e que ele me ensina, que eu vejo que são importantes, que hoje, infelizmente, não se nem comentado na igreja. Primeiro, a questão da servidão. André, o pastor Bruno falou algo bastante interessante, irmãos. Eu sou um pastor, mas eu nunca deixei de ser diácono. E eu acho que é a grande verdade. Porque a palavra diácono, ela vem originada da palavra servir. E se você não servir, como se diz nas categorias de base, você nunca será um bom profissional. A questão é simples. Muitas vezes, irmãos, o cristianismo vai muito mais do que essa questão da fé cega. E é onde eu queria entrar com os irmãos. Irmãos, quantos de vocês andam 24 horas armados? Pastor, eu não ando armado, crente não anda armado. Anda sim, irmãos. Crente anda armado. Crente anda armado. Não é
guerra na sua vida, você seria bem melhor do que você é hoje. Você está entendendo? Mas os crentes hoje não é armado. Lá em Lucas 22, 47, ele diz o seguinte: e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela e chegou a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem. E vindo o que estava com ele, que ia se suceder, disseram ao Senhor: Senhor, ferimos a espada. Vamos parar no versículo de número 49. Irmãos, uma análise psicológica do texto. Os discípulos estavam com Jesus já, como se diz, já nos finais da história da caminhada do Senhor Jesus. Eles já tinham passado praticamente 3 anos com o Senhor Jesus, andando dia e noite. Eles tinham ouvido o Sermão do Monte. Eles tinham visto ele curar cego, aleijado. Viram ele falar de paz. Nunca viram, de certa forma pode-se dizer, o Senhor proferir palavras de maldade, a que não sejam palavras de amor, de ensino e de carinho. E na hora que chega na reta final, Senhor, querem que nós sacamos as nossas espadas? Peraí, em 3 anos eles nunca viram o Senhor com espada. Em 3 anos, tudo que eles já haviam ouvido, vivenciado e aprendido com o Senhor era totalmente contra a uma pessoa que andava armada. Análise psicológica do texto. É possível, irmãos? Eu posso falar de algumas coisas que eu aprendi porque eu nunca vi o meu pai fazer. Nunca. De vez em quando ele fala: você já viu fazendo isso? Então por que você está fazendo? Irmãos, por isso que eu perguntei. Só você sabe a sua caminhada até o dia de hoje. Para ser sincero, hoje eu estou falando com pessoas que verdadeiramente são milagres. Você é um milagre de Deus, irmãos. Você sabe a sua história. Até os dias de hoje, só você pode falar daquilo que o Senhor fez na sua vida. Sabe? Mas e por que então andar armado? Mahatma Gandhi não é que eu gosto do cara, não é que eu passei a admirar a questão da filosofia de vida dele. Mahatma Gandhi viveu em outubro de 1869 e morreu dia 30 de janeiro de 1948. Ele era um hinduísta. E um dos dogmas do hinduísmo chama-se Satyagraha, que é a não agressão. E esse dogma foi vivenciado de uma forma muito grande pelo Mahatma Gandhi, um indiano. Ele vivenciou isso, ele se adaptou a essa doutrina de uma forma muito grande na sua vida. E por isso ele inspirou vários líderes sociais da época do racismo nos Estados Unidos, como Martin Luther King, Malcolm X. Ele influenciou essa ideia dele da não violência. Em 11 de janeiro de 1930, bem próximo da sua morte, faltando 18, não é bem próximo, 18 anos é uma vida. Então, assim, ele liderou na Índia, ele pregava uma evolução, ele pregava uma libertação dos indianos da mão dos britânicos, do domínio dos britânicos, de uma forma pacífica. E a Inglaterra, ela perdia por ser uma pessoa que dominava, colonizava a Índia, ela detinha, como é que fala a palavra? Detinha